Olá, sejam bem-vindos ao canal CDO Opiniões. O tema de hoje é o retorno às aulas. Nossa primeira opinião seria do porquê não deveria voltar. Nós achamos que as aulas não deveriam voltar porque pode correr um risco de contágio muito maior, e por mais que o nosso estágio não esteja em um nível tão avançado, o retorno das aulas na verdade pode piorar isso do que só trazer benefícios. Então pode ocorrer o contágio de um aluno ao outro, de professores aos alunos, dos alunos para o professor ou para os funcionários da escola, tirando os professores, podem ser o pessoal da limpeza ou outras pessoas que estão ali para ajudar. Podem ou trazer aquele vírus para os alunos e para os outros funcionários, ou então os alunos podem trazer o vírus para os funcionários, o que poderia piorar porque a gente não estaria falando só de uma escola, a gente estaria falando de várias escolas que ao mesmo tempo estariam aumentando o número de casos de pessoas que não tinham antes o vírus, agora estão contagiadas. Então, isso poderia piorar, além de que ainda também poderia ocorrer de um aluno que tem um pai um pouco mais idoso, que está em um grupo de risco, o aluno não está infectado, ele ter que trazer o vírus, ser contagiado por alguém ali da escola e trazer para os pais, o que poderia aumentar, além dos números de casos, o número de mortes. E não são só pessoas idosas ou com idade mais avançada, também pessoas com problemas respiratórios e outros tipos de problemas que piorariam que deixariam sintomas um pouco mais graves. Claro que não precisa ser pessoas com esse tipo de problema ou com uma idade mais avançada, também pessoas sem nenhum tipo de problema respiratório ou coisa do tipo, ou pessoas jovens também poderiam ter sintomas graves, pais ou irmãos até poderiam ter esses sintomas graves. Claro, não são só pais e irmãos, pode ser qualquer tipo de responsável, como os avós ou qualquer um, tios, poderia ser qualquer um desses, eles poderiam ser contagiados por ele e também geraria muitos gastos, porque precisariam de uma higiene maior, uma estrutura melhor da escola, e na minha opinião, para voltar teria que ter testes regulares, esse tipo de coisa. E agora a nossa opinião sobre do porquê seria bom voltar. Seria bom voltar porque a gente também tem que pensar que há pessoas que não têm condição de conseguir ter a aula online, problemas com internet, não tem um espaço em casa que ele possa usar, um espaço confortável, um espaço bom o suficiente para ele, ou então uma família que tem mais de um filho e que moram em casa, então não tem um espaço para os dois dividirem, só tem espaço ou para um ou para o outro. E também, claro, pode ser que eles tenham tudo isso, mas internet, como eu já disse, pode ser que eles tenham internet que possa funcionar, mas uma internet um pouco mais fraca, que faz com que a aula fique travada, lenta, o que poderia dificultar no ensino do aluno. Ou então até pessoas que não conseguem ter essa disponibilidade com a internet, que poderia fazer com que ela não pudesse ter aquele estudo. Mas, na minha opinião, para as aulas poderem voltar ou coisa do tipo, eles teriam que fazer os testes regularmente dos alunos, dos funcionários da escola em si, dos alunos também, né? Porque assim
porque pode ser que eles não estejam contagiados na escola, mas eles podem trazer o vírus de fora, do prédio, de um comércio, do supermercado, ou os pais pegaram no trabalho, trouxeram para casa, esse tipo de coisa que poderia fazer com que piorasse a situação, mas claro, tem pessoas que não têm condição, então seria bom voltar, mas com um cuidado maior e com tudo mais higienizado, ter um rodízio de alunos, ter um dia e uma porcentagem dos alunos, uma parte, outro dia outro. Os alunos que quiserem ficar em casa não teriam que ir, o que diminuiria bastante, porque há pais que podem ficar em casa, alunos que têm, que melhoraria. E claro, e aí isso teria que acontecer porque também tem pais que não podem ficar em casa, então isso só tiraria a segurança dele pensar do filho ficar em casa sozinho ali, porque tem pais tipo médicos que não tem como eles trabalharem em casa e eles têm que estar ali em ativa para poder estar ali ajudando, ou então outros trabalhos que já foram liberados, que é a renda da casa e necessita daquilo para poder, para tudo, né? A renda da casa, para eles terem pelo menos uma casa. Então eles precisam ir trabalhar e de vez em quando não tem com quem deixar para cuidar, o que é muito ruim porque tira a segurança e pode atrapalhar tendo trabalho, porque deve ser um pouco difícil imaginar que seu filho está sozinho em casa sem nenhum tipo de segurança. Então, sim, o retorno às aulas seria algo bom, mas com muito cuidado. Mas, claro, também tem suas partes que poderiam ser ruins, mas isso daí depende muito da escola, dos pais, dos alunos, dos funcionários. Se tudo tiver um cuidado muito bom, um cuidado total, eles conseguiriam. E na minha opinião, essa daí é a minha opinião, totalmente, seria uma opinião mais parcial, seria de que deveriam voltar quando a vacina estivesse perto ou com uma vacina mesmo. E essa daí é só minha opinião, não é a do meu grupo em si, é só a minha. A do meu grupo eu falei no resto do vídeo. E é isso. Tchau, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem de uma das duas opiniões.